O trabalho será sobre extrusão. Extrusores são dispositivos comuns nas indústrias de processamento de plástico, metal e alimentos, e a utilização de processos de extrusão é particularmente difundida na fabricação de produtos. Na produção à base de polímeros, as extrusoras foram inicialmente utilizadas para a extrusão de perfis de tubos de cloreto de polivinila. A indústria do plástico em 2019 empregou 314.784 pessoas e dados de 2018 mostram que haviam 11.018 empresas abertas. Com isso, em 2019, a indústria do plástico teve um faturamento de 81,3 bilhões. Dentro da área fabro, mais da metade dos processos é de extrusão, correspondente a 65,9%. Em segundo lugar, temos a injeção, com 32,9%, a rotomoldagem corresponde a 0,5% e a transformação a vácuo a 0,7%. Nesse gráfico, a gente tem a participação de cada tipo de extrusão. Então, a extrusão de filmes, com 47%, depois vem a extrusão de chapas, com 23%, a extrusão de perfis, com 15%, logo em seguida a extrusão a sopro, com 13%, a extrusão de monofilamentos, com 1%. Agora eu gostaria de exemplificar os tipos de extrusão e aplicação. Primeiro a gente tem a extrusão a sopro, que consiste na extrusão de uma mangueira, e que é inserida em um molde com a injeção de ar comprimido. No seu interior a gente tem a formação de um produto oco, é um processo utilizado para a produção de garrafas, frascos de alimentos, produtos de limpeza. Já a extrusão de perfil é utilizada para a fabricação de tubos, cabos revestidos, fios e mangueiras para a construção civil. A extrusão de chapas é utilizada para a fabricação de chapas e lâminas que serão insumos para a produção de embalagens, termoformadas e acessórios de linha branca, como por exemplo geladeiras e micro-ondas. Já a extrusão de monofilamentos, você tem para a fabricação de filamentos contínuos e finos, como linhas de pesca, cerdas para escovas e vassouras, e quando tramados, originam produtos como cordas, cabos, redes de pesca e telas em geral. Também existe a fabricação da linha. E por último, nós temos a extrusão de filmes, que produz filmes, películas muito finas, mono e multicamadas, que serão utilizadas para a posterior confecção de embalagens flexíveis. A máquina extrusora tem como principais estruturas o funil de alimentação, a rosca ou parafuso e o extrudido. O funcionamento persiste em: o funil de alimentação é preenchido com um material polimérico granulado ou moído, do qual cairá na zona de alimentação do cilindro ou barril. O polímero irá receber calor através de resistências elétricas e forças de cisalhamento ao longo de todo o cilindro. Podemos perceber que há diferentes bandas de aquecimento. Cada banda de aquecimento tem uma temperatura, sendo que a temperatura é crescente ao longo do cilindro. A rosca tem como função realizar o transporte do material polimérico pelo cilindro e também realizar o cisalhamento. O material passa primeiramente pela zona de alimentação, depois pela zona de compreensão, depois pela zona de material fundido. Após essa etapa, o material sai no extrudido, onde poderá ter diferentes cabeçotes, dos quais irão dar a forma final da peça. Por exemplo, temos o cabeçote para a extrusora de sopro. Podemos ver pelo desenho técnico que há todo um preparo técnico para a extrusora desse tipo de conformação. Há também o cabeçote para a máquina de extrusão de monofilamentos e também a de perfil. Outros exemplos podem ser citados, mas eu só citei esses. Irei explicar sobre a geometria da rosca em cada zona. A rosca é caracterizada por ter regiões como o filete, o suco e a raiz. Na zona de alimentação, a rosca tem sulcos profundos, pois a intenção é apenas aquecer o material próximo ao seu ponto de fusão e transportá-lo à próxima zona. Na zona de compreensão, existe uma diminuição progressiva dos sulcos de rosca, comprimindo o material contra a parede no cilindro, promovendo sua plastificação. Na zona de dosagem, os sulcos da rosca são continuamente rasos, fazendo com que exista uma mistura eficiente do material e manutenção da vazão através da pressão gerada. Ao final do cilindro, o material é forçado contra telas de aço que seguram as impurezas como metal e borracha, passando então pelo extrudado e pelo cabeçote, onde tomará a forma do produto final.
A partir desse ponto, o processo segue um rumo diferente de acordo com o produto a ser fabricado. Segundo a literatura, a técnica de extrusão consiste na moldagem de um termoplástico viscoso sob pressão por meio de uma matriz com extremidade aberta. Uma rosca ou parafuso sem fim transporta o material peletizado através de uma câmara e ocorre conforme a massa fundida é forçada através da matriz. A solidificação do segmento extrudado é acelerada por sopradores de ar, por um borrifo d'água ou por um banho. Então, para conformar um polímero termoplástico, ele deve ser aquecido de forma a amolecer até atingir uma consistência líquida, o chamado estado fundido. Temos duas propriedades importantes a serem analisadas nos polímeros fundidos: a viscosidade e a viscoelasticidade. A viscosidade é uma propriedade do fluido que relaciona a tensão de cisalhamento sofrida durante o escoamento do fluido à taxa de cisalhamento. De forma geral, é a resistência ao escoamento característico de um fluido. A viscosidade decorrente do cisalhamento está relacionada à força que move o fluido e a área, bem como a taxa de variação da velocidade de escoamento do fluido em relação à distância. Sendo assim, é possível concluir que a tensão de cisalhamento é igual ao produto do coeficiente de viscosidade pela taxa de cisalhamento. Devido a seu elevado peso molecular, um polímero fundido é um fluido espesso com alta viscosidade. E como é visto no gráfico, a viscosidade decresce com a temperatura. Assim, o fluido torna-se menos viscoso a altas temperaturas. Já a viscoelasticidade é uma propriedade que avalia a deformação do material mediante tensão e temperatura ao longo do tempo. O gráfico mostra que o módulo de viscoelasticidade decai de acordo com o aumento da temperatura. No uso da técnica de extrusão, é imprescindível avaliar essas duas propriedades do polímero a fim de prever o comportamento dele na extrusora, bem como as consequências acarretadas ao produto final. Um exemplo disso, como visto na imagem, é a possibilidade de ocorrer a expansão da matriz mediante a extrusão, na qual o polímero quente expande quando passa pela abertura da matriz. Além dos polímeros, é muito importante citar os aditivos, na forma dos concentrados e dos compostos, e tem como função conferir propriedades específicas aos termoplásticos, no sentido de melhorar seu desempenho. Como exemplo de aditivos, temos concentrados estabilizantes de luz ultravioleta, que darão ao plástico uma proteção, como se fosse uma barreira contra os efeitos nocivos da luz solar. Também temos os concentrados antioxidantes, que protegem o polímero durante sua transformação e após o processamento, quando o produto acabado é submetido a altas temperaturas, ou como auxiliar na estabilização contra a luz ultravioleta. Além desses aditivos, temos os concentrados antibloqueio, que evitam os filmes ainda quentes a se comprimirem para que não haja dificuldade na separação das superfícies, que é um problema muito comum na extrusão de filmes tubulares. Os concentrados antibloqueio atuam na superfície entre os filmes, diminuindo a área de contato, facilitando a separação entre as duas películas. Também temos os compostos de purga, que são produtos usados para promover a limpeza de máquinas com o máximo de economia de tempo e de material. Existem basicamente duas teorias relacionadas com a extrusão, a isotérmica e a adiabática. E essas hipóteses manejam para reconhecermos que a rosca funciona como uma bomba, devemos avaliar unicamente a zona de plastificação, e o plástico fundido se comporta como um fluido newtoniano. Um fluido newtoniano é um fluido cuja viscosidade ou atrito interno é constante para diferentes taxas de cisalhamento e não variam com o tempo. Sabe-se que os plásticos fundidos, no geral, não são fluidos newtonianos, de modo que nenhuma das teorias, a isotérmica e a adiabática, é absolutamente correta. As condições reais provavelmente estão em um ponto intermediário. Para o futuro, é esperado que as máquinas extrusoras tragam melhores propriedades mecânicas no produto final, controle e medição das espessuras dos filmes, desenvolvimento de cabeçotes mais modernos, equipamento com baixo consumo de energia, diminuição de aparações no produto final, novos módulos de diminuição de desperdício, ou seja, há um futuro promissor no desenvolvimento das máquinas de extrusão.